Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E o presidente BAP do Flamengo marcou um golaço. Não dá mais para ver o futebol como se nada estivesse acontecendo no Brasil no que diz respeito às finanças do esporte. O Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no futebol, no que diz respeito aos gastos do Vasco da Gama. Um clube que teve empréstimo negado, que admite que não tem como cumprir suas obrigações, está endividado, está em recuperação judicial, que é a muleta para os incompetentes, e segue gastando como se não houvesse amanhã. Por exemplo, contratou recentemente Colídio e Santiago Sousa, que estrearam na derrota vascaína para o Santos por 3-0. O Vasco, inclusive, está na zona do rebaixamento, só está à frente da Chapecoense e tem 2 pontos conquistados em 21 possíveis nos últimos jogos, ou seja, uma situação calamitosa. E aí o Flamengo pede o fair play financeiro, né? O fair play financeiro é encarado por muita gente como um teto de gastos. Muita gente fala de forma errada que se o fair play financeiro fosse implementado no futebol brasileiro, acabaria a farra de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, principalmente do Flamengo. E é exatamente o contrário. Existem vários modelos de fair play financeiro pelo mundo, principalmente no futebol europeu, mas todos dizem respeito a o time gastar, o clube, né, gastar aquilo que ele arrecada versus o endividamento. Então, para o Flamengo seria ótimo ou ótima a implementação do fair play financeiro de forma definitiva e séria no Brasil. A questão é, isso vale para o Vasco, né? O Flamengo aciona essa agência, esse órgão regulamentador, para tentar colocar um freio nessas contratações que o Vasco vem fazendo. Porque o Flamengo diz que essa prática fere a isonomia da competição. Evidentemente, porque se existe um clube saneado financeiramente, que gasta o que pode, que abre mão, por exemplo, de contratar o Luiz Henrique, porque não tem dinheiro para pagar à vista 35 milhões de euros, o Flamengo está fazendo tudo direitinho. O Flamengo não vai quebrar o orçamento. Em contraponto, outros clubes, como o Vasco da Gama, endividados, sem conseguirem cumprir as obrigações financeiras, vão gastando, como eu disse anteriormente, como se não houvesse amanhã. E isso aí acaba gerando um cancelamento na rede social. Por exemplo, aqui no canal, muita gente vai falar, você defende que um clube seja um banco. Não, de forma nenhuma. O principal objetivo de uma agremiação esportiva é vencer, é ganhar títulos, mas de acordo com as boas práticas financeiras. Então achei muito importante que o presidente BAP faça isso, né? É uma ação institucional do Flamengo, é um golaço, porque não diz respeito só à rivalidade entre Flamengo e Vasco, mas principalmente em relação aos rumos que o futebol brasileiro está tomando, né? O César Grafietti, que é um principal analista de gestão financeira de clubes de futebol em língua portuguesa, publicou um artigo espetacular ontem, leiam, procurem na rede social, sobre recuperação judicial, que acaba sendo uma forma de dar uma pedalada na quebradeira, né? Então a recuperação judicial ela acaba favorecendo os incompetentes na gestão financeira, né? E muito me admira o Pedrinho, né, que ditava regra pra caramba quando era comentarista sobre gestão do esporte, manutenção de técnicos, um tatiquês exagerado, muitas vezes errado. Me lembro quando ele foi definir o jogo de posição antes de uma partida, numa transmissão da Globo, numa partida entre Flamengo e Vasco em São Januário, vitória do Flamengo por 2-1 de virada. Aliás, o Domi era o técnico do Flamengo. Ele foi tentar explicar o jogo de posição e o fez de uma forma completamente errada. Então foi sempre um comentarista, na minha opinião, superestimado. E na gestão do Vasco da Gama acaba fazendo
bobagem atrás de bobagem e não consegue sanear as finanças do clube e o clube segue contratando. Então algo está errado nisso aí. Fere a isonomia da competição, né? Você tem, por um lado, um clube que não contrata por estar de acordo com as boas práticas de governança financeira e, de outro lado, um clube que segue contratando como se não houvesse amanhã, sem condições para tal. E aí motiva uma reflexão sobre a qual eu fui cancelado também, devido à renovação do Memphis Depay no Corinthians, né? O Corinthians vai pagar em 2 anos, ou pelo menos pretende pagar em 2 anos, 135 milhões de reais ao Memphis Depay. Você imagine só os credores do Corinthians olhando para isso. Só palhaçada, cara. E aí você é cancelado como anti, porque eu defendo o que é certo, a forma correta. Vai ver se você está endividado e pede um dinheiro emprestado para um amigo seu. Né? Pô, tô mal, não sei o quê, papapá. E aí o teu amigo te vê andando de BMW. Você fala, peraí, o que é isso? Isso está errado. Isso é falta de caráter, né? Então eu vejo dessa forma. Eu acho que o futebol brasileiro tomou um rumo complicadíssimo e vários clubes que não podem gastar mais. A dívida do Corinthians está batendo quase 3 bilhões de reais. Tem o estádio nessa conta, né, com um endividamento ali com a Neoquímica Arena batendo mais de 700 milhões de reais. Então é uma prática medonha, né, que faz mal ao futebol brasileiro. Então o Flamengo tá certo nessa história. Não, mas você tá falando isso porque o Flamengo agora é rico. Não. Eu defendi em 2013, não tinha o canal aqui no YouTube ainda, eu defendi em 2013 que o Flamengo cortasse na própria carne. Em algum momento teria de fazer isso e o Flamengo passou pela humilhação de ter de devolver o Wagner Love para o CSKA da Rússia, CSKA, né, da Rússia, porque não tinha dinheiro. E aí o Eduardo Bandeira de Mello, que foi alçado à condição de presidente, porque ele era o único que preenchia os pré-requisitos no que diz respeito a estatuto do clube, acaba representando um grupo, a Chapa Azul, que se propunha a fazer isso. Então o Flamengo, durante uns 3 anos, teve time ruim pra caramba, acaba ganhando a Copa do Brasil em 2013, né, sobre o Atlético Paranaense, com Hernani Brocador, Paulinho, Luiz Antônio e outros mais, Amaral, outros jogadores aí, né? Ganhou a Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro era papelão atrás de papelão. E o Flamengo conseguiu se estabelecer financeiramente. Então por que os outros não conseguem? A cartilha está pronta, o manual está pronto. Por que os outros não conseguem? É preguiça? O que é? Porque são decisões impopulares. Essas. Mas uma hora alguém vai ter que botar o pé no freio. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.